Pessoal, Mundo Filho, tudo bem? Pessoal, a gente trouxe um tema aqui que é a menopausa precoce. Dá para engravidar na menopausa precoce? Dá para engravidar menopausada? O que fazer? Quais são as opções de tratamento? Então hoje a gente vai trazer esse tema aqui no canal. Queria pedir para vocês, se vocês não forem inscritos ainda, se inscreva no canal. Ajuda demais a gente a crescer aqui. A gente já vê que existem 7 países que estão acompanhando a gente. Então se inscreve no canal, faz a gente chegar em 100 mil inscritos e bora pro vídeo, vamos falar de menopausa precoce. Bora lá. Pessoal, uma informação importante, assim, primeiro para saber o que é menopausa precoce, assim, existe na população, isso muda de população para população, muda o tempo de sol, de exposição ao sol que uma população tem, existe uma série de partes genéticas que são determinadas, a última menopausa ela é geneticamente determinada. Então, a média de idade de uma população muda, de menopausa muda conforme a população, onde a gente mora, onde a gente vive e quem são os nossos descendentes, ou quem são os descendentes daquela geração, né? Mas a menopausa, e a gente pode falar um pouco mais do Brasil, ela gira em torno de 52, 53 anos, entre 49, 52, 53 e 54 anos de idade. Então essa seria uma época ideal ali, numa curva de função do ovário para desenvolvimento dos hormônios e passar por um período que a gente chama de menacme. Menacme, então, é o período reprodutivo da mulher. A grande sacada é que os hormônios que o ovário produz, eles têm uma série de outras funções. Então eles mantêm, por exemplo, uma série de outras coisas, osso, pele, vascularização, manter o tônus vascular, uma função de vários outros órgãos, por exemplo, como lubrificação da parte vaginal, trofismo vaginal e tem uma série de outras funções, que quando a mulher tem a parada dessa função ovariana, ela sofre com essa falta de hormônio. Então eu gosto de falar que a gente divide o ovário em duas principais caixas, a caixa da função reprodutiva, que a gente está falando de óvulos e desejo de engravidar, e a caixa da parte hormonal, onde tem todas as funções ali do estrógeno, da progesterona no corpo, todos os seus receptores e suas ações distintas. Então quando a gente fala dessa caixa engravidar, essa é uma caixa muito importante, porque basicamente quando o ovário para de funcionar, existem remédios que você pode repor para a paciente, o que a gente chama de reposição hormonal, e isso deve ser feito quando o ovário para de funcionar precocemente. Então é o que a gente chama de menopausa precoce. Quando o ovário para de funcionar precocemente, por volta dos 40 anos de idade ou antes dos 40, a gente chama isso de menopausa precoce ou a falência do ovário precoce, que é o que a gente chama de FOP. Bom, o ovário quando para de funcionar precocemente, você perde a janela, você perde a capacidade de engravidar, beleza? Mas pro final do vídeo eu vou falar um pouco sobre algumas técnicas que são possíveis ali de você aumentar as chances de engravidar, pouco utilizadas no Brasil, mas algumas alternativas que são possíveis engravidar nesta fase, beleza? Bom, menopausa a gente já falou, menopausa precoce a gente já falou, também depende da população, mas muito comum parar de um ovário parar de funcionar antes dos 40 anos de idade. E existem várias causas, não vou falar sobre todas as causas, mas basicamente a gente tem alterações do cariótipo, por exemplo, as cromossomopatias, a gente tem a síndrome do X frágil, a gente tem um anticorpo antiovário, né? O ovário é uma glândula que pode sim sofrer doença autoimune, existem as cirurgias, existem as quimioterapias, existe uma parte que a gente não explica por quê. Então existe uma parte que são sem causas, que a gente fala, a gente procura e não acha uma causa, são idiopáticas, e no outro grupo existem essas que eu falei, cariótipo, X frágil, as trombofilias, por exemplo, as doenças autoimunes do ovário, quimioterapia, cirurgia e assim por diante, beleza? Bom, quando o ovário para de funcionar antes do tempo, uma das perguntas que a gente recebeu aqui dá para engravidar tendo menopausa precoce? Então, se o ovário parou de funcionar, não tem como engravidar. A paciente parou de produzir folículo, parou de recrutar folículo. Você não consegue fazer a paciente engravidar. O que é possível? Se a paciente estiver no período entre uma função ovariana normal e o declínio completo. Então, se estiver neste período onde a paciente vai perdendo função ovariana, aí sim você pode agir, congelar e fazer vários tratamentos com que a paciente aumenta a chance de engravidar, beleza? E aí, basicamente, este período chamado de climatério,
perda da função ovariana até o final da sua função completa, existem ações para você evitar a dificuldade de engravidar ou evitar ali a perda completa da parte genética do ovário. Beleza? E uma outra pergunta que a gente recebeu é se você consegue engravidar na menopausa precoce e se você consegue engravidar na menopausa natural. Aqui tem uma informação muito importante. Então vamos imaginar que a paciente tem um ovário, que ela tem uma reserva bem baixa, mas ela ainda tem função ovariana. E vamos imaginar que ela tem 36 anos de idade, ela tem falência ovariana precoce, ou está muito no percurso para acabar a função ovariana, e uma outra paciente tem 46, 47 anos de idade e ela ainda tem um pouco de reserva ovariana. Então imagina que essas duas pessoas tenham a mesma reserva. Vamos supor aqui que ela tenha 5 folículos antrais e que ela tenha 0,4 de antimileriano. A diferença entre essas duas pessoas é que o ovário está muito próximo do final da vida reprodutiva, mas essa paciente tem 36 anos, essa paciente tem 48 anos de idade. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você quiser escolher um período de climatério, escolha as pacientes que ainda estão jovens. Parar de menstruar precocemente, você de fato ainda tem ali uma qualidade um pouquinho maior do que parar de menstruar e de ovular com 48 anos de idade. Então, a idade também contribui bastante, beleza? Essa é a diferença entre a menopausa natural e a menopausa precoce. Doença menopausa precoce, simplesmente a idade. Agir, por exemplo, numa menopausa transitória, no climatério ali de uma paciente mais jovem faz todo sentido. Agir numa paciente com 48, 49, 50 anos de idade pode fazer menos sentido. Não é impossível, mas as taxas de sucesso são realmente bem aquém do que a gente gostaria para instituir algum tipo de tratamento, beleza? E bora para a última questão aqui que eu separei, que é quais são os tratamentos já, então, se você vai conseguir. Então, imagina que a gente está nessa transição entre falhar o ovário. Os tratamentos são tratamentos padrões, a gente pode usar, por exemplo, as estimulações ovarianas, a gente pode repetir as estimulações algumas vezes, chamadas também de crioseriada. Muitas vezes você consegue fazer 2 estimulações no mesmo mês, ou às vezes 3. No último congresso a gente viu aqui que é possível estimular o ovário mais de uma vez. Ou você pode congelar tecido ovariano também. Não é tão bom nessa fase, o principal é congelamento de óvulos. E existem mecanismos que você faz. Um deles chama IVA, que é o In Vitro Activation, que é a ativação do ovário in vitro. Por meio de cultura, ou tem basicamente 2 protocolos. A gente fez esses protocolos, mas o mais importante, ele é aplicável para as pacientes que ainda têm um pouco de reserva ovariana e são jovens, beleza? Esse é o mais importante, pacientes jovens que ainda tem um pouco de reserva ovariana, então ela tem que ter um pouco de coisa no córtex para checar se é possível ou não, tá bom? E as taxas de sucesso são realmente menores, beleza? Existem outras técnicas que estão aparecendo, como o PRP, por exemplo, ou algumas outras. Elas estimulam ali ligeiramente o ovário, mas de fato não resolvem o problema por completo. Beleza? O que a gente tem de caminho realmente é a ovulação, nessas pacientes, principalmente pacientes menopausadas. A ovulação ela resolve uma parte grande dos problemas, mas existem prós e contras, e isso fica para um próximo vídeo. Beleza? Pessoal, eu achei que foi bastante informação legal. Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, escreve aqui pra gente. A gente traz em algum café com fertilidade. Considera se inscrever no canal. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Um abraço a todos.